Cultura Notícias. Os fatos que marcam o seu dia a dia. É isso aí, gente boa. Estamos dando sequência na programação da Cultura 1030 do nosso Cultura Notícias, conversando com a nossa comunidade canguçuense. Agradecer sempre aos nossos patrocinadores, empresas que aqui estão conosco. A Jax Oliveira Imóveis, aí na rua Júlio Castilhos. A Companhia do Óculos, com lentes e armações no calçadão. Reveste Pisos e Acabamentos, referência e acabamentos de nossa cidade, na Teófilo Conrado de Matos, sequência quem vai para o Cruzeiro. Clínica Dr. Jonathan Farina Bergman, com seu consultório Avenida 20 de Setembro. Nilson Motopeças, na rua Oswaldo Aranha, esquina com a Silva Tavares. Móveis de casa, a certeza do menor preço, sorteando um colchão no final do mês de maio, mais 2 travesseiros. Funerária Ângelos Pax, na rua Júlio Castilhos, 1275. Mercado Huber e as super ofertas do final de semana. Dutra Despachante, na Professor André Poente, aqui em frente à Rádio Cultura. Uninter, a maior universidade AD do Brasil. Entre lá no site e confira aqui que está aguardando você curso de inglês gratuito. Casa Agrícola, na rua Júlio Castilhos, 1133. Cleonice Zanetti, assessoria imobiliária, na rua Júlio Castilhos, em frente ao Sicredi. Ótica Xelim, vá lá, visite a Ótica Xelim, você tem oftalmologista, ou seja, o oculista da sua preferência. Converse com o pessoal da Ótica Xelim. Central Tintas, na Conselheiro Brusque 449, tintas automotivas, prediais e agrícola. Canguçu Empréstimos e Financiamentos, realizando o 8º Feirão Super Safra de Veículos, nos dias 9 e 10 de junho, na pista atlética do ginásio municipal. Dutra Despachante, aqui em frente à Rádio Cultura, já falei, e Vrag, despachante documentalista de trânsito, na Professor André Puente, aqui em frente à Coríntia. Empresas que aqui estão conosco na Cultura, no nosso Cultura Notícias. Está aqui para conversar conosco o vereador Marcelo Maron, vereador da bancada do MDB, onde vai nos falar a respeito de vários assuntos, né? E nós temos aqui alguns pontuados, né, para serem tocados nesse assunto. E eu vou começar de trás para frente, né, vereador? Pode ser? Dos assuntos. Vamos começar aí, né, em outros assuntos, né? Começar aí para dar uma pincelada. Ontem o vereador Vinho esteve aqui, eu conversei com ele, muito boa conversa. Ele fez um relato aonde as equipes estão atuando já no interior para a recuperação de pontes e estradas. E eu começo por aí, vereador. O senhor é vereador de uma região aqui do Rincão dos Maias, Favila, Chácara do Paraíso, essa região aqui que o pessoal tem muitas reclamações muitas vezes, mas parece que o pessoal está mais calmo por lá, né? Bom dia, vereador. Bom dia, Geraldo. Bom dia, Fonsequinha. Só vou fazer uma correção ali, que diz ali bancada MDB, eu sou do PTB. Pelo menos por enquanto eu estou no PTB. Por enquanto? Por enquanto eu estou no PTB. Há uma possibilidade de troca? Na verdade, Geraldo, já que a gente pegou esse gancho, o que acontece? Vamos falar então a respeito disso. O PTB, na realidade, ele está se fundindo com Patriotas e está virando Mais Brasil. Então a gente não sabe como é que vai ficar essa questão, se realmente a gente vai acabar ficando no Mais Brasil, se a gente vai tomar algum rumo diferente. Mas a princípio eu sou PTB, né? Não sei ainda o que eu vou fazer, né? Então foi uma troca antecipada, estão antecipando a minha saída já. Mas brincadeiras à parte, não, sou PTB, né? Só para deixar registrado aqui, né? Isso vai acontecer quando essa... Já está ocorrendo, já tem essa discussão já lá em Brasília, né? Então, na realidade, estão esperando ter a definição por completo da questão da fusão do Patriotas e do PTB, né? Até porque o PTB tem só um deputado federal, né? Nem atingiu a cláusula de barreira, o Patriotas também não. Mesmo com a fusão, me parece que não atinge, mas eu vi um comentário deles que o objetivo deles é montar um novo partido, porque montando um novo partido
deputados de outros partidos podem vir para essa sigla porque eles não são pegos pela infidelidade partidária. Como é um novo partido, eles podem migrar para uma nova sigla. Então a intenção deles é formular uma nova sigla e, consequentemente, tentar atingir a cláusula de barreira, né? Então seria essa a intenção deles, né? E aí a gente tem que viabilizar a questão municipal aqui também, que tem um contexto completamente diferente que o nacional, né? Isso. Tá, e aí vamos pegar mais um ganchinho. Acaba, digamos, o PTB... E aí tem que fazer toda a filiação de novo ou automaticamente os filiados migram para a nova sigla? Não, automaticamente fica filiado já no Mais Brasil, né? No Mais Brasil. Sim. Sim. Já é uma fusão dos partidos, então, na realidade, segue sendo o mesmo partido, só que com um nome diferente, na verdade. O Mais Brasil seria um partido, não uma federação? Não, é um partido. É um partido, né? É um partido. É diferente da federação, que une duas siglas e tem que ficar junto por um período, depois eles podem seguir caminhos separados novamente. A formulação do Mais Brasil, ele cria uma nova sigla partidária. É a fusão de dois partidos. É o que aconteceu com o DEM e o PSL também, né, que virou o União Brasil, né? Isso. Então virou um partido. União Brasil é uma federação ou não? Não, União Brasil é um novo partido. É um novo partido. Que é a fusão do DEM com o PSL na época, né? Sim. Esses são os novos partidos. Federação só tem duas, então, a nível nacional? Tem a do PSDB e Cidadania, que eu me recordo. Depois tem o PT, PCdoB, PV, acho que é essa, não me engano. Acho que são duas federações que tem, Isso, né? só essas duas Pode ter uma federações. terceira. O mesmo aconteceu com o senador Marcelo von Harten, que acabou abandonando a rede, né? Que também só tinha um senador, né? Os partidos acabam acabam meio que minguando e ficam meio que sozinho, né? É bem isso, né, Geraldo? E a gente muitas Não vezes... não é o nosso assunto, Marcelo, mas não seria normatizar, né, para que não surgisse tantos partidos e enfrentasse essas dificuldades no decorrer da caminhada? Eu acredito da seguinte forma, Geraldo, tanto é que já está havendo algumas fusões, que é o caso agora também do próprio PTB, vamos ficar de novo na mesma linha do PTB e do Patriotas. A intenção dos pequenos, muitas vezes, eles é criar uma ferramenta de barganha, muitas vezes, só que eles acabam travado hoje na lei, que é a cláusula de barreira. Eles ficam sem o fundo partidário, ficam sem tempo de TV, acaba morrendo, sucumbindo o partido, né? Então acaba tendo essa fusão. Eu já vejo com bons olhos essa questão da cláusula de barreira, acaba diminuindo o número de partidos. Eles vão ter que se aliar com outros partidos para ter um mínimo de representatividade também. E eu acho que é o natural, né? Não adianta ter várias bancadas lá na Câmara dos Deputados só com um deputado, né? Não tem lógica, né? Se a gente for ver. Tem um custo bem grande, né? Mesmo para um deputado ou para 5, 10, né? Porque tem assessoria, tem toda a staff de um gabinete para um só deputado. É uma bancada, né? Então, para uma bancada, né? Então, eu vejo que é o caminho, né? Que a gente tem que reduzir esses números de partido e criar um pouquinho mais uma identidade ideológica de cada partido, porque hoje a gente vota muitas vezes um partido, mas ele acaba se alinhando com um partido que tu não tem muita afinidade, e aí começa a conflitar, né? E a gente vê pelo país afora, a gente vê aqui em Canguçu, historicamente, MDB e Progressista, que são os rivais aqui, digamos assim, né? Mas se tu for ver em outros municípios, eles estão alinhados, estão juntos, estão coligados, né? Aí tu vai sair daqui de Canguçu, tu vai para outra cidade. Tá, mas como isso? As pessoas muitas vezes não têm como assimilar isso, né? Então eu entendo que tem que ter diminuir bastante o número de partidos e ter uma ideologia mais fixada, mais identitária com o que a gente pensa e que a população também pode enxergar naquele partido, né? Exatamente. Então veio a prover aqui o erro de digitação, tem que dar uns memorial pro pessoal lá embaixo no balcão lá para não errar as nomenclaturas dos partidos, né? Ainda bem que a gente está por caso. Vereador, voltando à questão de estradas, a sua região, como é que tá? Tá bem? O pessoal inclusive fizeram um trabalho aí no Canguçu Velho, bom, o pessoal tá gostando, né? Não, com certeza, Geraldo. Eu primeiro até quero parabenizar as equipes da prefeitura, porque a gente passou por uma semana inteira de chuva, garoa, e a gente sabe que dentro de um período longo de chuva assim, as estradas começam a aparecer o borrachudo, começa a dar barro, começa a dar problema, bueiro entupido. Eu fiquei surpreso com a resposta que eles conseguiram dar e dou os parabéns aos funcionários da prefeitura também que tiveram atender essa demanda também de forma rápida, até para dar uma resposta para a população. Claro, tem muita estrada ruim, tem muito corredor que está complicado, mas assim, aquele primeiro momento,
foi uma resposta rápida que eu pude ver na estrada do Canguçu Velho, estrada do Ibre, Iguatemi, enfim, as estradas principais foi atendido. Florida, Remanso. Enfim, todas as estradas principais num ligeirão, vamos dizer assim, que foi atendido, né? Um emergencial rápido. Rápido, né? Então isso me causou até surpresa, mas a gente sabe que tem vários problemas e sempre vai ter, né? E aqui a região, vamos falar especificamente da região aqui do Canguçu Velho, Favila, Rincão dos Maia, Glória, Solidez, enfim, Chaco do Paraíso, aqui, Pasto Quilombo, tinha sido feito, grande parte das estradas tinham sido feitas ali naquele período anterior à chuva, né? Então, ali o pessoal acabou não sentindo tanto. Claro, alguns locais arrebentou um pouco mais a estrada, isso é normal. Sim. Mas então foi dada uma resposta e a gente espera que dê uma continuidade nesse trabalho. Parece que o pessoal está num novo método de trabalho, né? Estão colocando o cascalho, né? Perfeitamente, Geraldo. Eu vejo isso com bons olhos cascalhinho. também. O cascalho ele é necessário onde é colocado o cascalho, a gente percebe que dá uma resposta muito melhor. Uma durabilidade maior para a durabilidade, mesmo que venha uma chuva. Eu vi alguns pontos anteriores já no passado, isso há 3, 4 anos atrás, até 5 anos atrás, foi colocado cascalho em alguns pontos bem críticos aqui na região. E eu pude perceber que agora, mesmo com essas últimas chuvas, tá lá, a estrada tá perfeita, fechou um pouquinho o mato nas beiradas e tal, mas ali o leito da estrada tá perfeito, o pessoal tá conseguindo vir tranquilo, né? Então, já aproveitando esse gancho, uma das coisas que eu vejo hoje com bons olhos também é a questão das galerias, Geraldo. Pois é, justamente quem fala a isso. Substituição das pontes. Fica para 40 já ou mais que foram colocados. Então, né? Isso é um grande avanço, claro. A colocação de galeria, ela tem um ritmo bem maior do que a capacidade do pessoal fazer as cabeceiras. Mas mesmo assim, claro, está desaterrando algumas galerias em função de não ter a cabeceira ainda, porque eles colocam o aterro mais só no meio ali para dar um espaço para o pessoal fazer as cabeceiras, né? Então algumas já tá baixando, enfim, aqui próximo do Areal, até eu tinha conversado com o pessoal já da prefeitura para eles aterrar aquilo ali de novo, que deu uma cedida, ficou só o trilhozinho no meio ali, porque acaba ficando mais complicado também, né? Deu essa chuva e começou a desmoronar, né? Mas onde tem sido feito já as cabeceiras, um excelente trabalho, né? Isso é uma revolução que tá acontecendo dentro do nosso município. Até a gente sabe que aconteceu há poucos dias uma ceifa também, que as rodas são bem mais abertas e o trilho ele é formulado para caminhão e carro, e aí como é maior acaba pegando lá na beirada, na ponte da galeria. Das pontes de madeira, né? E acaba quebrando, cedendo, né? Então sai fora do barrote. Sai fora. Então hoje as galerias ela já tem um tamanho bem maior, que é justamente para conseguir atender essa demanda também. Então vejo com bons olhos essa colocação das galerias, que é uma das coisas que eu brigo e luto muito também, né? Até no ano passado, quando fui presidente, consegui fazer um convênio com a prefeitura também nesse sentido de destinar alguma parte do recurso que sobrou da Câmara para a aquisição de mais galerias. Outro dia eu estive lá no seu também, vi bastante galerias lá para serem colocadas ainda. Vereadora, o que nós podemos ter da lei orgânica do município? Na verdade é o seguinte, Geraldo, hoje um dos temas bastante importantes que eu vejo, que é a reformulação da lei orgânica do nosso município, que ela está bem defasada, foi feito muito remendo ao longo do período também, e hoje a gente está com a lei orgânica municipal na Câmara ali para ser reformulada toda ela. Um trabalho que está sendo feito dentro da comissão especial também que foi criada ali na Câmara justamente para tratar desse assunto, e também da reformulação do regimento interno da Câmara, que uma coisa acaba interferindo na outra, né? Então tem que fazer o casamento dos dois, né? Eles estão muito entrelaçados. A lei orgânica é uma coisa mais norteada pela Constituição Federal, e aí muitas vezes o nosso regimento ele tem que ser norteado pela Lei Orgânica Municipal também. Então é importante a gente ter essa capacidade de reformular a Lei Orgânica Municipal e o regimento interno, que é importante para nortear o que acontece no nosso município. Só deixar claro para o pessoal também que a gente está tendo um cuidado muito grande nas questões legais também. Muitas vezes o pessoal não quer mexer nisso porque não traz voto, Geraldo, e aí eu já tenho uma visão completamente diferente. A gente tem que ter uma capacidade um pouquinho maior de enxergar as leis para beneficiar a longo prazo também. Eu ainda conversava com o Fonsequinha ali antes também,
Agradeço o chimarrão, Fonsequinha. Ele pode buscar aqui de novo. Né? Agradeço o chimarrão, fico devendo a erva para a próxima. Pois é. Então, assim, a gente tem que ter essa capacidade também, voltando ao assunto aqui, reformular as leis e ver o que realmente é importante no nosso município. Comentar com o Fonsequinha, muitas vezes a gente acaba votando alguns projetos de lei lá na Câmara e diz, olha, eu vou votar a favor, mas se o prefeito votar, eu vou ficar com o veto. Na realidade, nós já podíamos ter tomado a decisão já de ter votado contra, e isso é uma questão, muitas vezes, de todos os vereadores, né? A gente sabe que tem que ser contra, mas não queremos lá dizer, mas vou me indispor com o meu eleitor lá, que vai achar que eu estou querendo... Então, acho que a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado e ter mais seriedade no comprometimento também das votações também. Vereador, a lei orgânica do município, a sua reformulação, ela parte do executivo ou do legislativo? Leis é legislativo, né? Quem reformula tudo é o legislativo, né? O trato com as leis é tudo parte do legislativo, né? E o executivo... Deixa ele para depois lá. O executivo, ele executa o que... Sim, foi. Mesmo, mas como leis, por exemplo, nós estamos falando aqui da lei orgânica do município, é a lei que vai reger todas as atividades. Mesmo não sendo do agrado do prefeito, ele tem que acatar. Na verdade, Geraldo, mesmo nós como vereadores, legisladores, a gente também tem que seguir alguns princípios federais e estaduais. Inclusive, a Câmara pagou uma assessoria, eu tive... há poucos dias em Porto Alegre, lá tive uma tarde inteira conversando com o pessoal lá que presta assessoria, que reformulou. Basicamente, a gente quer adaptar algumas coisas de acordo com o nosso município, porque ali tem uma coisa muito, muito vertical e a gente tem que entender que o município ele tem as suas particularidades também, né? Sim. Então a gente buscou esse contato com o pessoal lá e ficamos a tarde inteira dialogando com eles lá, porque a gente tomou cuidado de ler tanto o regimento quanto a lei orgânica, ler toda ela e ver alguns pontos que a gente sabe que dá para mexer, que seria de interesse da nossa população também. Eu não olho hoje, isso é um cuidado que eu estou tomando, eu não olho hoje como sendo da base do governo ou sendo oposição. A gente tem que tomar cuidado porque isso é uma coisa que vai perdurar por vários anos, até alguém mexer nisso novamente. Perfeito. Mandar uma atençãozinha pessoal do Facebook, lembrando que a Rádio Cultura no Facebook, no YouTube, no TikTok, no Instagram, no prefixo 1030, né? Então estamos em todas as mídias sociais. Maura Lopes nos desejando um bom dia. A Rosane Nunes Silveira Treptov. Bom dia a todos vocês desta emissora maravilhosa, Cultura 1030. A Mara Regina Cardoso Borges também, né? Também a Carlos Ávila, né? Tá desejando aí todo sucesso pro vereador aí, viu só? Carlos Ávila, bom Muito dia obrigado, a todos. Valdir Hartwig Hertz. Bom dia, ótima sexta-feira para vocês. Renato Louvier também está nos botando aqui. Bom dia. Nem todo prefeito assim, vereador, a estrada do Rincão dos Maias até o Passo do Quilombo tá terrível. Não sei se é do conhecimento do vereador Assá. Não, na essa verdade, reivindicação é do Renato Louvier. Não, só fazer um rápido parênteses. Não, que nem eu falei antes, né? Até a estrada, isso o pessoal tem me cobrado e realmente está ruim, eu uso bastante a estrada ali, né? Onde é que é essa até o Renato Louvier? Passo do Quilombo? Passo do Quilombo é aqui que sai aqui no Chafariz, aqui, essa estrada aqui, que vai em direção ali a Bom Jesus ali. Isso. Essa estrada aí, que vai pelo Adão Moraes ali, que o pessoal conhece ali. Então tem uns pontos bem críticos mesmo. Aqui a descida estava muito ruim também, eles até acabaram fazendo antes da chuva, depois complicou de novo. Não, a gente sabe disso, que nem eu falei anteriormente. Que nem eu disse, deram uma resposta rápida em algumas estradas. O restante falta. A gente sabe dessa necessidade, a gente não nega, viu, Louvier? A gente sabe disso, a gente tem seguido cobrando. Todos os dias a gente cobra o executivo também na questão das melhorias, né? Isso pode ficar bem tranquilo. E precisando, a gente está à inteira disposição. Tá bom, então. Tá aí para o pessoal que está nos acompanhando via Facebook da Rádio Cultura de Canguçu. Então, o pessoal interagindo, a gente dando atenção para vocês. Estamos conversando com o vereador Marcelo Maron, vereador da bancada do PTB. Do vereador da bancada do PTB. Ontem nós conversamos com o vereador vereador Silvio Fensky-Neudslink, e aí eu peguei a ficha, quase que eu peguei a ficha virada aqui. Vereador, encaminhando aí a nossa conversa que está boa, a Câmara de Vereadores, no seu mandato, e eu acho que esse é um ônus que o senhor paga,
aquela polêmica do combustível. E vira e mexe, a comunidade se esqueceu um pouco, pergunta se o vereador, e para muitos os vereadores estão utilizando aquela verba de combustível. Como está? Estão utilizando? Não está utilizando? Está em vigor? Não foi promulgada? Como é que ela está? Deixar bem claro para a comunidade, não está sendo utilizado o combustível pelos vereadores. Nenhum vereador está utilizando. Nenhum está utilizando. Tanto é que foi uma normatização, deixar bem claro para a comunidade, foi uma normatização a princípio, porque estava muito aberto, se quisesse utilizar, poderia utilizar, já lá no passado a gente normatizou. Então ninguém está utilizando, foi normatizado. Está limitado a 140 litros, mas ninguém utilizou. Nenhum vereador utilizou. Igual, mesmo que tenha reembolso se a gente utilizar o veículo para ir a Porto Alegre, eu sei que outras câmaras, muitas vezes, eles acabam pagando o valor que é referente a uma passagem de ônibus de ida e volta. Daqui a um pouco eu quero ir com o meu carro particular para Porto Alegre. Diz, não. A câmara diz assim, não, te paga passagem de ônibus para tu ir para Porto Alegre. Tu pode ir de ônibus, vai ir de volta, nós te pagamos. Tu quer de carro, esse valor, até esse valor nós te ressarcimos. Tem isso também. Então, é importante deixar isso bem claro para a comunidade. E eu tive muito esse ônus, Geraldo, porque eu fui presidente, o presidente acaba se expondo mais nesse sentido. Mas eu representava, naquele momento, melhor dizendo, representava a Câmara, né? Então, eu tinha que falar a respeito desse projeto de lei que tinha uma repercussão muito grande na questão de gestão da Câmara, né? Então, deixar bem claro que não está sendo utilizado e daqui um pouco a gente até pode apresentar um projeto de lei revogando essa lei para deixar mais claro ainda para a comunidade. Mas eu sempre deixei bem claro, Geraldo, era apenas uma normatização e existia essa possibilidade dos vereadores utilizar até 140 litros de combustível, se quisesse utilizar. E agora, deixar bem claro, mais uma vez, não está sendo utilizado por nenhum dos vereadores. Perfeito. Para nós fechar essa questão, a Câmara tem as suas comissões e não é da sua presidência hoje, o presidente é o Luciano. Essa questão do vereador Horaci, está na comissão de ética, né, essa situação. Ele tem um atestado médico, né, de 90 dias, pediu o afastamento da Câmara por 10 dias, que termina hoje. Ele volta, mesmo com o atestado. O senhor que já passou pela presidência, ele tem que... O que o presidente faz nessa situação? E por que está na comissão de ética? Por decoro, tem uma série de coisas lá, né? O que acontece, Geraldo? Tem um trâmite interno que a gente tem que seguir. Foi apresentada uma denúncia contra o vereador Horaci, o presidente acolheu a denúncia e passou para um integrante da mesa. Eu faço parte da mesa, né? E aí o presidente me delegou a examinar essa denúncia. Eu examinei a denúncia, fui para o jurídico da casa lá também para que a gente pudesse avaliar melhor. E de fato, ela tem conteúdo, tem conteúdo e a gente levou ela para a comissão de ética. Ela foi direcionada para a comissão de ética. A única coisa que eu posso fazer é ver meio que a veracidade, se ela tem fundamento, se tem conteúdo suficiente para encaminhar para a comissão de ética. É essa primeira avaliação que eu, que sou integrante da mesa, recebi a denúncia, tenho que fazer. Se não tem, porque qualquer um pode formular uma denúncia. Daqui um pouco eu faço uma denúncia vazia, não tem conteúdo, não tem nada, eu já tenho que dizer, olha, presidente, não tem fundamento, não tem documento, não tem nada, é vazia, simplesmente denúncia ao vento, não cabe. Já é arquivado de plano. Isso. Nesse caso, tem bastante material, foi encaminhado áudio, foi encaminhado print de texto, então tem bastante material, tem bastante coisa. E aí foi encaminhado para a comissão de ética, e a comissão de ética tem 10 dias para dar o resultado. Quanto à questão do atestado do vereador Horaci, é natural que os vereadores que têm alguma enfermidade, enfim, eles coloquem atestado. E aí depende do atestado que o médico der. Nesse caso, o médico deu um atestado de 90 dias na prefeitura e para a Câmara ele concedeu um de 10 dias. Um pedido de afastamento. Um pedido de afastamento, tratamento médico, uma necessidade que ele tinha ali, está lá o CID, tudo direitinho, que precisaria de 10 dias. Agora, se ele vai prorrogar por mais alguns dias, bom, aí eu não sei, aí teria que ver com a questão médica. Sim, mas nessas duas questões, ele se afasta da prefeitura por 90 dias e se afasta da Câmara por 10 dias. Ele pode voltar a exercer as suas atividades como vereador, estando afastado também do poder público, não? Isso? Boa pergunta, Geraldo. Eu já não vou saber te dizer, porque é uma coisa bem técnica, bem médica mesmo, né? Isso. Aos olhos, se a gente for ver, aos olhos, assim, olhando 90 dias num e 10 no outro, tá, mas como? Então é a mesma coisa.
Tu apresenta, se tu tem 2 empregos, tu apresenta num emprego, tu apresenta 90 dias e outro tu apresenta 10 dias. Claro, são funções completas. São atividades diferentes. Só que dependendo do caso, eu entendo que ele tem que ser igual, né? Mas E os dois são públicos, né? Os dois são públicos, né? Claro, um ele tem que dirigir, o outro é uma questão menos laborativa, pessoal, mais de ficar sentado, debater leis, se ele tem a capacidade intelectual dele normal, ele não teria porquê. Então, mas é uma questão médica, bem técnica mesmo, né, Geraldo? Voltando ainda para a comissão de ética, o que isso pode implicar para o vereador? Vai depender dessa comissão, aí vai ter o relator, essa relatoria da comissão de ética vai passar em plenário, vai ser votação? Na verdade, assim, basicamente o que a comissão de ética faz? Ela vai averiguar os fatos, vai ver a questão jurídica, eles vão pegar a assessoria jurídica da casa, talvez até quem presta assessoria para a Câmara também, que a Câmara tem uma assessoria jurídica que ela paga mensalmente também, que é o IGAN lá de Porto Alegre, e em cima das leis é que eles vão tomar um posicionamento. E aí, dentro disso, que acaba tendo um voto dentro da comissão de ética para ver o que será feito, né? Se arquiva, se faz um pedido para o vereador fazer alguma coisa, alguma retratação, enfim, não sei, já aconteceu de retratação já no passado também. Isso. Naquela vez foi do vereador Chico, se eu não me engano, ele teve que fazer uma retratação, enfim. Então depende muito de cada caso. E aí, muitas vezes, você acaba pegando em alguma jurisprudência também para formular a questão do parecer da comissão de ética. Fica mais nesse sentido, Geraldo. É uma coisa bem técnica mesmo, não tem muita vontade de vereador querer dizer assim, não, vai ser assim, vai ser assado. Tem que ser bem amparado legalmente também. Perfeito. Vereador Marcelo Maron, bancada do PTB. Muito obrigado pela presença, foi boa nossa conversa e até uma próxima oportunidade. Obrigado, Geraldo, Fonsequinha, toda a equipe da Rádio Cultura. Desejar um bom dia a todos. Esperamos que a gente consiga atender os anseios da nossa comunidade também e me colocar sempre à disposição, Geraldo. A hora que julgar necessário, a gente pode falar de qualquer assunto aqui e conversar com a nossa comunidade, que é sempre importante. E também agradecer a participação da comunidade que mandou no Face ali também, inclusive relatando o que está acontecendo no nosso interior. E dizer que a gente está sempre andando no interior também, atendendo as reivindicações. Se alguém quiser me ligar, me chamar para algum assunto, algum problema que tem no interior, o meu número de telefone é 984-320432. Está sempre à disposição da nossa comunidade. Obrigado, Geraldo. Um bom dia a todos. Comerciais Fonseca, voltamos já. Cultura. Macro Atacado Krolov informa